É a terceira vez que estamos aqui nesse programa Dia a Dia com Maria. Na primeira fizemos uma introdução geral sobre as aparições marianas. Na segunda, falamos especialmente sobre a aparição de La Salette e escolhemos esta não só pela importância e atualidade da mensagem, como também porque ela possui como que uma síntese de tudo que outras aparições marianas iriam detalhar na sequência. Aparições como de Fátima, como de Garabandal, Akita, etc. Uma síntese disso está lá em La Salette. Hoje talvez vocês fiquem surpreendidos com as aparições de que eu vou falar aqui. Trata-se de aparições em caráter particular, mas evidentemente depois publicadas para toda a comunidade cristã, as aparições à nossa já conhecida Maria Valtorta. Sim, é verdade que muitas vezes, além de Jesus e além das visões dos evangelhos que estão naquela grande obra conhecida, também ela foi favorecida lá no seu quarto de enferma, de vítima, de hóstia que se consumia. Ela recebeu várias aparições marianas. E vamos lembrar rapidamente quem foi Maria Valtorta. Ela nasceu na Itália no dia 14 de março de 1897. Ela, filha única de um oficial da cavalaria e de uma ex-professora de francês, ambos nascidos na Lombardia. Ela foi criada e se formou em várias cidades do norte da Itália, Faenza, Milão, etc., mostrando um caráter forte, ressaltados a capacidade humana e dons extraordinários no aspecto espiritual. E completou seus estudos no prestigioso Colégio Bianconi de Monza. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi enfermeira samaritana no Hospital Militar de Florença, cidade em que morou por muito tempo e onde foi marcada por provas duras, provocadas, por um lado, pela mãe que era excessivamente rigorosa, terrível mesmo, e que por 2 vezes cortou o seu legítimo sonho de amor, e por um subversivo que pela rua lhe desferiu uma paulada nos rins. Recobrou-se em parte dessa paulada em umas férias em Reggio Calabria, junto a parentes ricos e dedicados. Em 1924, ela se estabeleceu com os pais em Viareggio, onde aplicou-se na paróquia como delegada da cultura para os jovens de ação católica. Quero ressaltar, no entanto, que ela não tinha curso superior. Ela completou os estudos que nós diríamos aqui no Brasil, estudos secundários. No entanto, os seus sofrimentos aumentavam e a sua ascensão culminava em heróicas ofertas de si por amor a Deus e à humanidade. A sua verdadeira missão, aquela de escritora mística, amadureceu e desdobrou-se nos anos centrais da sua longa enfermidade, que a obrigou a estar de cama desde 1934 até a sua morte, ocorrida na mesma Viareggio, no dia 12 de outubro de 1961. Em 1943, recorda que nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. Enferma há 9 anos, Valtorta aderiu a um pedido do confessor e escreveu a sua autobiografia. Revelando seu talento de escritora, preencheu em um lance 7 cadernos para narrar, sem reticências, a própria vida humana até a passionalidade, e penitente, ascética, até o heroísmo. Logo em seguida, dava início a uma produção literária prodigiosa. Eu quero dar uma pausazinha aqui, nesse texto que eu estou lendo sobre a biografia de Valtorta,
para lembrar que podemos colocar muitos advérbios para destacar essa produção prodigiosa. Muitas das aparições, por exemplo, que ela recebia da Virgem, diziam respeito à própria Virgem, mostrando para nós quem era Maria, como foi concebida, como foi a sua vida, como foi o seu nascimento de São Joaquim, de Santa Ana, que aliás comemoramos ontem, não é mesmo? A maioria, portanto, é sobre a própria Virgem, mas é uma produção literária prodigiosa porque, além da grande obra de quase 5.000 páginas, conhecida por vocês aqui, da Gospel Mira, que é o Evangelho como foi revelado, em 10 volumes, ela escreveu muitas outras obras. Por exemplo, escreveu 3 volumes publicados depois da morte, com outras visões que não estão contidas naquela obra principal, que é sobre os Evangelhos. São 3 grossos volumes de cerca de 700 páginas. Temos aí visões diversas sobre passagens de profetas como Zacarias, Isaías, Daniel, explicadas por Cristo a ela, por Nossa Senhora a ela. Temos também visões sobre a igreja primitiva, as celebrações eucarísticas, por exemplo, e os sermões, as assembleias nas catacumbas dos cristãos perseguidos, os martírios de várias santas como Santa Inês, Santas Perpétua e Felicidade, o martírio de Santo Estevão, conversão de São Paulo, enfim, inúmeras visões sobre a igreja primitiva. Eu posso dizer que, pessoalmente, não conheço uma vidente maior, não só pela extensão das revelações e das visões, das aparições, como também pela diversificação dos temas. É impressionante realmente o que nós temos nesses cadernos e em outros volumes. Ela escreveu também um volume chamado O Livro de Azarias. Azarias era simplesmente o anjo da guarda de Maria Valtorta. E ele comentou para ela as leituras do missal, as leituras dominicais do missal. É o missal antigo, não o novo, né? O missal tradicional da igreja, o missal de São Pio V. Também escreveu um comentário preciosíssimo sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos, inspirada pelo próprio Espírito Santo. E assim por diante. Outros fragmentos de suas anotações ou escritos têm sido publicados, inclusive um chamado Caderninhos, Quadernettos, em italiano, foi publicado recentemente e traduzido também em francês. Mas Valtorta tem uma coisa muito especial. Como a obra dela, por exemplo, o Evangelho como foi revelado, traz inúmeras referências a cidades antigas, a fatos, a pessoas, e assim por diante, alguns estudiosos franceses resolveram tirar a limpo a exatidão dessas citações. E por exemplo, Lavaner, um engenheiro, ele e geógrafo também, ele procurou em várias localidades, visitou os lugares citados por Maria Valtorta para confirmar ou não a exatidão das coisas. Mais de 900 itens citados ou mencionados por Valtorta foram por ele confirmados. Ele diz uma coisa interessantíssima. Até quando Maria Valtorta parece errada, ela está certa. Ele exemplifica com isso. Quando fala na vida da Sagrada Família, no Egito, lá na região de Gizé, das pirâmides de Gizé, ela diz que naquele ângulo que ela estava, olhava assim, via-se uma pirâmide. Aí logo as pessoas pensam, um passo em Fausto da Valtorta, né? Nós sabemos que ali há 3 pirâmides, Quéops, Quéfren e Miquerinos. E, no entanto, ela fala numa pirâmide apenas, está errada. Mas o Lavaner foi lá visitar o lugar que ela indicou, nas coordenadas que ela deu, e realmente dali só se vê uma pirâmide, porque a pirâmide de Quéops oculta as demais. Então, você vê apenas uma pirâmide. Outros casos interessantes, por exemplo, que parecem falsos à primeira vista. Ela cita
numa viagem que Jesus estava com os apóstolos e algumas discípulas, como Maria Madalena, como Marta, né? Irmãos de Lázaro. E vinham de Sicaminon, lá perto da Fenícia, vindo para Cesareia Marítima. E no meio do caminho, elas tiveram que cruzar um rio. E nesse rio apareceram pequenos crocodilos. A Marta, inclusive, ficou apavorada, que Jesus teve que tranquilizá-la, o pessoal teve que procurar uma passagem, porque a Marta era um pouco medrosa. Grande hospedeira, mas um pouco medrosa. E aí a gente fica pensando, mas crocodilo na Palestina? Onde é que você se viu falar nisso? Está errada. Crocodilo está no Egito. É verdade que Valtorta narra e fala de pequenos crocodilos. No entanto, pesquisando a literatura antiga, Lavaner foi encontrar muitas referências a esses crocodilos. Por exemplo, ele verificou que o historiador Plínio, o Antigo, na sua História Natural, uma obra muito conhecida da Antiguidade, né, recorda que no lugar que ela indicava havia o rio Crocodilo. O nome do rio Crocodilo. Né? O geógrafo Stradone fala de uma ruína de uma cidade chamada Crocodilonpolis, ou seja, a cidade do crocodilo, ele também, na mesma região. E muitos outros peregrinos nos séculos seguintes ao tempo de Jesus falam desses pequenos crocodilos. Então conclui o nosso pesquisador João Roberto Lavaner que até quando ela parece estar errando, ela está acertando, na verdade. É só por pesquisar que a gente confirma caso a caso todos os dados, né? Assim também ela indica cidades cujo nome já não era mais lembrado e que escavações muito posteriores à morte dela vieram revelar de novo, vieram trazer à luz. Então, gente, é realmente uma coisa extraordinária a quantidade de visões, a quantidade de aparições de que, para o bem da igreja, Maria Valtorta se beneficiou, também em resposta de Jesus à sua generosidade. Vejam bem, Santa Teresinha havia se consagrado ao amor misericordioso de Jesus, né? Foi um ato heróico, ela logo morreu como vítima, com 20 e poucos anos, tuberculosa, como sabemos, vítima desse amor misericordioso. Valtorta foi um passo além, nós diríamos quase que um passo temerário. Ela se ofereceu como vítima à justiça divina. Veja bem, imaginem vocês, ouvintes, o que é a justiça divina em relação ao pecado. Deus detesta o pecado, é a antítese de Deus, né? Que é a santidade pura. O pecado é o meio vital, é a lama em que se revolve Satanás e os discípulos de Satanás. Deus, então, teria, digamos assim, por justiça de condenar todos os maus. Nós sabemos que essa condenação foi suspensa a ser confirmada para as nossas opções vitais, suspensa na cruz de Jesus, pela redenção, que apagou as nossas culpas, apagou o decreto que havia contra nós, como diz São Paulo. Então, ela se ofereceu não ao amor misericordioso, mas vítima da justiça divina. Por isso é que ela sofreu muito, 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 porque foi corredentora com Jesus. Nesse sentido que São Paulo fala que nós completamos em nós o que falta à paixão de Cristo, não é mesmo? Para a igreja, para o bem da igreja. Então ela se associa à paixão de Cristo, se associa à redenção de Cristo por um oferecimento heróico à justiça divina, para que, assim como ela caiu sobre nosso Senhor Jesus Cristo, a justiça divina caia sobre ela para poupar os pecadores. Realmente é um heroísmo, uma santidade inimaginável. Mas o que mais que nós vamos falar hoje sobre a Maria Valtorta? Eu vou tirar um texto desse livro de que eu lhes falei, o livro de Azarias, numa mensagem de 8 de dezembro de 1946.
pensem bem, 8 de dezembro é a festa da Imaculada Conceição. E o anjo Azarias, depois de várias considerações, ele se refere a Nossa Senhora de uma maneira maravilhosa. Vejam bem, Rainha e Mestra, diz ele, dos homens, mas também dos anjos. Existem mistérios que vocês ignoram e que não nos é permitido desvelar completamente, porque Deus só desvela aquilo que é bom e útil para nós em cada momento, né? Então, nem sempre essas coisas são desveladas para nós, são reveladas, e simplesmente tomaremos conhecimento delas no céu, se Deus quiser. Mas é permitido por Deus que levantemos alguns desses véus, para que certas almas muito amadas possam desfrutar deles. Assim, vou levantar para ti um desses véus. Retirado o obstáculo, ser-te-á concedido levantar teu olhar espiritual a essa infinita luz que é o céu. Então, compreenderás melhor. Olha, escuta e fica feliz. Então, como essa revelação foi dada especial a ela, a Maria Valtorta, nessa maneira como o anjo explicou, certamente ela que compreendeu, porque ela pôde, ao mesmo tempo que recebeu a mensagem, contemplá-la, vê-la, né? E mergulhar nessa felicidade que é uma antecipação do céu. Então, começa ele a narrar. Quando o pecado de Lúcifer perturbou a ordem do paraíso e precipitou na desordem os espíritos menos fiéis, um grande horror nos atingiu a todos, como se alguma coisa se tivesse rasgado, destruído e sem esperança de o ver restabelecido. A realidade era assim mesmo. A plena caridade que anteriormente existia com exclusividade lá em cima, acabava de cair num abismo do qual se exalavam os fedores do inferno. Ele está descrevendo, como vocês percebem, prezados ouvintes, o abalo que os anjos fiéis tiveram quando verificaram a rebelião de Satã, que conseguiu convencer, arrastar atrás de si um terço das cortes angélicas. Estava destruída a absoluta caridade dos anjos e o ódio havia aparecido. É sempre assim. Deus é amor, o diabo é o ódio, é o ressentimento, é a revolta. Isso serve para nós, gente, também para analisarmos a nossa situação presente. Onde há ódio, quem odeia os nossos valores, quem odeia a Cristo, quem odeia a igreja, seja em movimentos políticos, culturais, seja em religiosos, movimentos religiosos, onde está esse ódio contra Cristo, que é amor, que é redentor, contra Deus, enfim? É uma das características para a gente reconhecer a presença do mal e a presença de Satã. Então, retomando, estava destruída a absoluta caridade dos anjos e o ódio havia aparecido. Apavorados do jeito que a gente o pode ser no céu, nós, os que havíamos permanecido fiéis ao Senhor, chorávamos pela dor de Deus e por sua ira. Pranteávamos a paz ultrajada do paraíso, a ordem violada e a fragilidade dos espíritos. Vamos fazer um outro corte para comentar isso. Olha o abalo que eles tiveram, né? Olha o sentimento, entre aspas, porque a maneira de sentir dos anjos, é claro que é diferente da nossa. Não é a nossa emoção humana, né? Condicionada, inclusive, pela nossa mente, pelo nosso cérebro, pelo nosso coração e assim por diante. Então, eles choravam por isso. Nós imaginamos que quando Adão e Eva cometeram um pecado, quando repetiram, instigados por Satanás, essa rebelião contra Deus, contra a ordem de Deus, e perderam o paraíso, eles devem ter realmente sido abalados e devem ter pranteado muito, né? Que besteira nós fizemos, devem ter pensado, que
que é isso? E agora? Então, pranteávamos a paz ultrajada do paraíso, a ordem violada e a fragilidade dos espíritos. Não nos sentimos mais seguros de sermos impecáveis pelo fato de sermos criaturas puramente espirituais. Lúcifer e seus assemelhados nos haviam provado que até mesmo um anjo pode pecar e tornar-se demônio. Sentíamos que o orgulho estava latente e podia desenvolver-se em nós. Temíamos que ninguém, a não ser Deus, pudesse resistir-lhe, uma vez que Lúcifer havia cedido a ele. Lúcifer, o mais belo dos anjos. Digamos assim, seria o príncipe dos anjos, se pudéssemos usar essa expressão. Se enamorou de si mesmo e se rebelou contra Deus. Daqui a pouco nós vamos saber por que essa rebelião. Tremíamos por causa dessas forças obscuras, porque não pensávamos que elas podiam nos atingir. Posso até dizer que nós ignorávamos que elas existissem. E eis que, brutalmente, elas se revelavam a nós. Abatidos, nós nos perguntávamos com arrebatamentos de luz: mas então, ser assim tão puros, na sua natureza espiritual, está se referindo a isso, ser assim tão puros não serve para nada? Quem dará então a Deus o amor que Ele exige e merece, se nós também somos capazes de pecar? Elevando então a nossa contemplação do abismo e da desolação até a divindade, fixando o seu esplendor com um temor até então ignorado, contemplamos a segunda revelação do pensamento eterno. E se o conhecimento da primeira revelação veio a trazer a desordem criada pelos orgulhosos que se recusaram a adorar a palavra divina, a segunda restabeleceu em nós a paz que havia sido perturbada. Vou fazer um corte aqui para explicar o que o anjo está falando. A primeira revelação do pensamento divino foi quando Deus revelou a encarnação do seu Filho aos anjos. Ora, ele iria assumir a natureza humana, uma natureza inferior à natureza dos anjos. Aí o Sr. Lúcifer, muito senhor de si, muito convencido da própria beleza, da própria grandeza, eu adorar Deus numa criatura inferior a mim? E aí ele propôs a Deus: não, de forma alguma, nós cuidaremos disso. Se é para redimir o homem, nós mesmos resolveremos. Não é necessário isso. E como Deus confirmou os seus desígnios de se unir à humanidade, porque a humanidade tem um papel de ponte importante na criação, é a união do espírito com a matéria. Isso é muito importante. É a matéria que se volta para Deus ao ser de novo informada, isto é, cheia, inflada pelo Espírito que Ele colocou em nós. Então, essa foi a primeira revelação. Revelação aos anjos dos planos de Deus, dos planos divinos, da futura encarnação de seu Filho. Pelo que a gente deduz aí, ele se encarnaria de qualquer jeito para consumar esta união da matéria, do Espírito e Deus. Essa volta da criatura a Deus, como São Tomás de Aquino mostra tão bem na sua divisão da Suma Teológica. Então, vejam bem, a primeira veio trazer a desordem criada pelos orgulhosos, porque o brado de Satanás foi esse, Não servirei, não obedecerei. E a outra visão, e dessa que nós vamos falar logo daqui a pouquinho, aí veio trazer a paz para os anjos fiéis, e um ódio ainda maior, e uma revolta ainda maior para os anjos infiéis, evidentemente. Mas pensem vocês, isso também nos dá um critério importantíssimo para nos situarmos hoje em dia nas correntes ideológicas, até em correntes eclesiásticas que nós presenciamos. Vejam bem, no outro lugar, Jesus diz a Valtorta e também a outros videntes que tudo que começa com revolução com R maiúsculo
vem do diabo. Né? Eles querem mudar aquilo que Deus fez, a natureza que Deus fez. Querem mudar tudo. Vejam bem, hoje tem gente que quer mudar o sexo, quer renegar o sexo, quer mudar a vida, quer acabar com a vida, quer, seja dos idosos, seja dos recém-concebidos, né, dos bebês, no caso do aborto. Então, é pessoa que não aceita de forma alguma o que Deus dispôs, as disposições divinas, as leis divinas gravadas no nosso coração, a nossa consciência. Querem mudar tudo. Começaram por mudar a política, acabando com a monarquia, colocando uma república com a promessa de muitas conquistas que vieram misturadas com muitos efeitos negativos, com muita maldade. De revolução em revolução, estamos aí vendo o mundo mergulhado na divisão, no ódio, no orgulho, na soberba, na incapacidade do diálogo, incapacidade de união e assim por diante. Então, tudo o que é revolução ou revolta, não aceitação, não obediência àquilo que Deus criou e do jeito que Ele criou para nós, tudo isso é outra marca daquele que foi o primeiro revoltoso, o primeiro que se recusou por orgulho a adorar a palavra divina. E vamos finalmente na cura desse abalo angélico de que nos fala Azarias. O que é que Deus mostrou a eles? Adivinhem. O que é que Deus mostrou a eles para dar-lhes de novo a paz e a alegria? É que vimos Maria no pensamento eterno. Vê-la e possuir essa sabedoria que é reconforto, segurança e paz foi uma só e mesma coisa. Nós saudamos nossa futura rainha pelo canto de nossa luz e a contemplamos com suas perfeições, tanto as gratuitas quanto as voluntárias, né? Ou seja, tanto aquelas que ela recebeu direto de Deus, quanto aquelas que ela mereceu pela sua fidelidade, pela sua resposta, pela sua aceitação, pela sua humildade. Ó beleza desse momento no qual, para reconfortar seus anjos, o Eterno nos apresentou a pérola do seu amor e do seu poder. Contemplamos Maria humilde, ao ponto de reparar sozinha todo o orgulho das demais criaturas, todo o orgulho, inclusive, de Lúcifer e seus demônios. É por isso que ele odeia tanto Maria, né? O que ele deveria ter feito e não fez, ela fez. Ela se constituiu, então, nossa mestra a respeito do modo de não fazer dos dons recebidos um instrumento de perdição. Não se trata de sua imagem corporal. Recordem, estão vendo Maria antes da criação de Maria. Ela não existia ainda, humanamente falando. Então, foi em espírito, no pensamento divino, que eles contemplaram Maria, que nos falou sem palavras, e ficamos preservados de todo o pensamento de orgulho por ter contemplado por um instante a muito humilde Virgem Maria no pensamento de Deus. Aqui existe um mistério que convém esclarecer. Os anjos passaram pela prova, como nós passamos. A nossa vida é uma prova. Vamos ser fiéis a Deus ou não? Vamos nos aliar ao adversário de Deus ou não? No meio do caminho não é possível. A opção vai chegar no fim da vida, a opção é definitiva, um lado ou outro, porque não tem jeito de escolher um terceiro, não há uma terceira via, não há um terceiro caminho. É Deus ou Satanás, a opção final para nós, para a nossa vida. Então, quando os anjos ficaram fiéis, esses fiéis foram confirmados para sempre na sua fidelidade, na sua paz, na sua integridade. Entre eles não haveria mais a possibilidade do pecado de orgulho cometido por Satanás. Assim como Satã e seus anjos foram confirmados em seu orgulho, em sua soberba, em sua infidelidade, isso se chama inferno, né? Eles foram confirmados no inferno. Os anjos bons foram confirmados no céu, confirmados para sempre em sua opção, porque haviam passado pela prova. Assim como se nós passarmos pela prova dessa vida e formos aprovados, iremos para o céu, mesmo que passando pelo purgatório,
aí é um estado definitivo. Não há mais possibilidade da gente se perder depois que passarmos pela prova. Mas vejam que coisa belíssima, interessante, o que confirmou os anjos no bem de maneira irreversível, diz aqui o Azarias, foi exatamente a visão de Maria, concedida a eles por Deus para curar o abalo que eles haviam sofrido ao presenciarem aquela revolta satânica no céu. Então, diz ele, trabalhamos durante os séculos na doçura desta revelação radiosa. Durante séculos, pela eternidade, nos temos beneficiado, nos beneficiamos e nos beneficiaremos de possuir aquela que havíamos contemplado espiritualmente. Porque agora Maria já está lá como rainha dos anjos, rainha do céu, rainha dos homens, não é mesmo? Então agora eles estão lá vendo, digamos assim, em carne e osso, se posso ouvir, claro, estou me referindo ao corpo espiritualizado de Maria, não é mesmo? Na sua assunção gloriosa. Mas então, eles podem contemplar concretamente aquela Maria que já tinha sido um sinal de confirmação da opção deles, dos anjos, e aquela Maria que havia trazido a paz a eles por permissão e graça de Deus. Então, a alegria de Deus é nossa alegria. Nós nos mantemos sob sua luz, continua o anjo, para sermos penetrados por ela e para dar toda a alegria e toda a glória àquele que nos criou. Então, gente, encerramos aí esse programa de hoje, dando a vocês um aperitivo do que Nossa Senhora, ou o anjo Azarias, ou o próprio Jesus, ou o Espírito Santo revelaram a Maria Valtorta a respeito da própria Maria, de sua grandeza, da sua existência no pensamento divino, muito antes de ter a sua existência terrena aqui. Com isso, nós voltaremos em outras oportunidades a falar dessa maravilha que é Maria. Um grande biblista, foi até tradutor da Bíblia em chinês, o reverendo Alegra, um grande mariólogo, escreveu um livro maravilhoso sobre a Mariologia de acordo com o Evangelho como foi revelado e os escritos de Maria Valtorta. São tantas as revelações sobre Maria que ele se diz, como mariólogo, como teólogo, se diz estupefato com tanta profundidade, tanta beleza, o conhecimento de Maria. Nesse programa Dia a Dia com Maria, vamos falar dessas aparições conhecidas, famosas em determinados lugares, mas vamos falar também muita coisa que Nossa Senhora nos revelou a respeito de si mesma. Há coisas bonitas como essa que o anjo Azarias nos falou agora a respeito do papel que a visão espiritual de Maria serviu aos anjos para se acalmarem, para se confirmarem definitivamente no bem e para poder louvar a Deus e aguardar com alegria o surgimento histórico daquela que eles haviam contemplado no seio de Deus. Vamos terminar isso aqui pedindo então a vinda do Espírito Santo sobre nós para nos esclarecer sobre a beleza de santidade, beleza de humildade, beleza de virtudes que estão encerradas no coração de nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão da vossa esposa, a Virgem Maria. Amém. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.